Câmara Natal. Agora também em canal aberto digital. Olá, está no ar o Comitê de Imprensa. O sistema prisional do Rio Grande do Norte tem sido manchete praticamente todos os dias. O nosso entrevistado de hoje é o advogado criminalista Fernandes Braga. Com ele, nós vamos conversar a respeito de um projeto desenvolvido para a população carcerária. Também participa do Comitê de Imprensa hoje o jornalista Túlio Duarte. Seja bem-vindo, doutor Fernandes, ao nosso programa. Obrigado, Flávio. Obrigado, Túlio. Estou à disposição de vocês aqui para discutirmos um pouco mais sobre o sistema prisional especial no Rio Grande do Norte. Seja bem-vindo, Túlio, ao Comitê de Imprensa. Obrigado, Flávio. Olá, doutor Fernandes Braga. Mais uma vez participando aqui, uma satisfação. Vamos começar conversando, antes de falarmos a respeito do projeto em si, sobre a situação do sistema prisional do nosso estado. Nós vemos, como eu falei na abertura do programa, diariamente matérias na imprensa falando sobre fugas, sobre superlotação, sobre túneis que são encontrados praticamente diariamente. Como é que o senhor avalia a situação do sistema prisional do Rio Grande do Norte? A situação do sistema prisional do Rio Grande do Norte, em especial, principalmente as unidades, os estabelecimentos prisionais aqui na cidade de Natal, são terríveis, são masmorras, né? São jaulas que compõem essas pessoas que, de uma forma ou de outra, infringiram a lei e têm que suportar o chamamento da aplicação penal, da lei penal, o chamamento da justiça pública. Mas o que mais chama a atenção por essas fugas, devido também às estruturas serem muito antigas, isso facilita que essas pessoas venham a fugar. Todavia, o que leva essas pessoas a fugar dessas unidades dos estabelecimentos prisionais é superlotação, uma afronta direta à dignidade da pessoa humana, são condições subhumanas que essas pessoas são suportadas e tem todos e qualquer direitos e garantias sucumbidos devido à ineficiência do aparelho estatal. É importante diferenciar, quando falar em aparelho estatal, o Estado compõe os poderes, a responsabilização dos poderes. Poder legislativo, poder executivo, que tem a missão imbuída de executar políticas públicas adequadas, no caso específico do sistema prisional, bem como a responsabilização pela, de certa forma, inoperância do poder judiciário. Primeiro, num processo de conhecimento, que é aquele processo inicial, para saber efetivamente quem são essas pessoas que devem sucumbir ao cárcere, e depois já dentro do próprio processo de execução penal, que infelizmente ainda deixa muito a desejar no estado do Rio Grande do Norte. Agora, doutor Fernando, qual a avaliação do senhor em relação ao Brasil como um todo? Essa é uma realidade também brasileira ou é algo específico aqui do estado? Qual a avaliação que o senhor faz desse cenário? Túlio, a minha avaliação é uma avaliação positiva e é uma avaliação de propositura. Eu conheço vários estados, o sistema penitenciário de vários estados, em especial o de Minas Gerais. Veja que a população carcerária de Minas Gerais hoje gira em torno de 67 mil presos, entre eles presos provisórios, aqueles que ainda não foram condenados, e presos definitivos que já estão no processo de execução penal. No Rio Grande do Norte, em especial, não justifica esse descalabro que é o sistema prisional, que é um sistema, e aí realmente um sistema como um todo, com 7 mil presos. Desses 7 mil presos, mais de 4 mil, isso é um número muito próximo, se não for a 4 mil, mas passando de 4 mil, de presos que sequer foram julgados ainda. E no decorrer desses processos, Túlio, Flávia, vai haver o quê? Uma extinção de punibilidade, um excludente de licitude, uma absolvição e possível condenação. O que existe hoje é um engessamento também, uma responsabilização por parte do judiciário, que fica ausente a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. O julgador, em especial no Rio Grande do Norte, ele ainda se prende muito à figura, o mito da prisão preventiva e deixa de olhar com um olhar apurado, um olhar racional jurídico ao caso concreto em si. Então isso dificulta, isso majora o numerário do sistema carcerário e aí nós vamos vendo no dia a dia os casos de fuga, motim, superlotação, brigas dentro do sistema penitenciário.
Um outro ponto negativo do nosso sistema é que divide em espaço físico o cidadão que foi preso e foi decretada a sua prisão preventiva, por exemplo, uma receptação, dividir no espaço físico um camarada que está respondendo por tráfico preso com 200 quilos de maconha ou qualquer outra droga ilícita. Então, alguma coisa errada tem. E nesse primeiro ponto é saber quem é a nossa população, quem são os nossos presos, qual é o perfil dos nossos presos, quais foram os tipos penais que foram afrontados. Enquanto não fizermos isso, não adianta qualquer outra medida, ou não basta também juízes estar se utilizando de redes sociais para estar criticando o executivo, ou o executivo omisiando informações que devem ser clareadas para a população, ter a coragem de vir à frente das câmeras e dizer, olha, nós temos esse problema, e esse problema gira em torno de quê? Gravita em torno da inoperância também de políticas públicas de responsabilidade do Poder Executivo, gira em torno da inoperância também de omisiar práticas construtivas de ausência do cárcere para casos concretos por parte do Judiciário e gira em torno também de responsabilidade, seja de uma forma ou de outra, do legislador. Reflete um pouco, então, essa falta de investimento de políticas públicas durante um bom período, né? E chega à situação que vivenciamos hoje. Agora, o senhor, qual a avaliação que o senhor faz, por exemplo, de medidas que não sejam simplesmente a prisão? O senhor falou aí das medidas alternativas, né? Qual a eficácia dessas medidas para o cumprimento de penas, enfim, para essa repressão e também uma prevenção ao crime? Túlio, são satisfatórias essas medidas alternativas? Elas são cumpridas realmente? Nós temos que nos desprender de que a sanção penal do cárcere é a única efetividade para cumprimento da execução penal. Não se justifica um cidadão que está encarcerado, que teve um decreto de sua prisão preventiva, que cometeu um crime de sanção de 1 a 4 anos. Porque ao findado o processo, em caso de condenação, ele não vai ser condenado ao regime fechado. Então nós não podemos fechar os olhos. E o que me passa é que pelo clamor social, Era sobre isso que eu ia falar agora. A população está tão cansada, tão calejada das situações a que tem sido submetida pela falta de segurança, que ela termina concordando e até, de certa forma, vou usar entre aspas, achando bom que as condições de quem é preso preventivamente ou após condenação seja essa mesma, que é um castigo. E aí a gente ouve muito, se não quisesse ficar preso nessas condições, que não tivesse praticado o crime e mais essas coisas. Assim, termina por se criar uma situação que vai contra a Constituição, a garantia desses direitos e da dignidade da pessoa humana que o senhor falou, mas, por outro lado, nós, cidadãos que estamos no dia a dia trabalhando, também temos a nossa dignidade ferida diante dessa falta de segurança. Perfeito, Flávio. É pertinente esse raciocínio. Agora, o que nós temos que botar em evidência é que não podemos jogar a ausência da aplicação de políticas públicas sérias e direcionadas à segurança pública na cota do sistema prisional. Nós trabalhamos com leis, existe um ordenamento conspícuo, completo, ordenado. Então, ele deve ser cumprido. Se existe esse clamor social, a ausência de segurança pública, e eu jogo segurança pública como os dois modos, segurança, o conceito de segurança e o conceito de público, de coisa pública, nós não podemos jogar na cota daqueles que infringiram a norma, sob pena de amanhã. Está eu até que, quem sabe por que não amanhã, ninguém saberá o dia de amanhã, eu posso pegar meu carro e numa manobra errada, numa infração de trânsito, tornar um caso de polícia, atropelar uma pessoa e sucumbir nessas masmorras estatais, dividindo espaço físico com o mesmo traficante, com o mesmo latrocida, com o assaltante do banco. E aí, a pergunta é, as pessoas que estão nos assistindo, eu tenho um veso de caráter, eu sou assíduo à figura do crime? Não, mas eu vou estar dividindo espaço físico com aquelas pessoas que devem sim ser aplicadas a ela uma medida mais drástica do que a cautelar. O nosso problema dessa superpopulação carcerária, em especial no Rio Grande do Norte, se advém de quê? De que as medidas alternativas, como você expôs, Túlio, não são aplicadas, não são direcionadas. E aí vem um grande mote da audiência de custódia. Ela sendo devidamente instituída e ter a mínima eficácia, nós já vamos sentir esse desafogamento. Porque nós não podemos calejar o cidadão que cometeu crimes que, no findar da instrução processual do processo em si, vai ser condenado no regime fechado, deixando ele constrito 10, 12, 15, 18 meses,
2 anos. E o caráter pedagógico, né, doutor? Às vezes uma medida alternativa traz um caráter pedagógico mais interessante do que o encarceramento, né? Mas não tenha dúvida, esse caráter pedagógico vai influenciar diretamente na ressocialização. Nós não podemos esquecer que essas pessoas que estão sucumbindo ao cárcere, amanhã elas estarão aqui. Serão advogados, serão jornalistas, serão bancários, vão exercer uma atividade fim no meio social e poderão estar, inclusive, aqui sentados dando entrevista para os senhores. E é claro que para aqueles crimes que admitirem, né, uma transação penal, uma medida alternativa, não são para todos, obviamente. Né? Só, a gente está quase chegando ao final do primeiro bloco, mas só para explicar, eu queria que o senhor explicasse para o telespectador rapidamente como é que funciona esse processo. Há uma infração à legislação, o juiz decreta ou não essa prisão preventiva e a partir daí o que é que acontece, né, com essa pessoa para a gente entender quando ela fica presa provisoriamente e o processo como se dá. O decreto da prisão preventiva é muito subjetivo do julgador. Evidentemente que tem que preencher uma equação processual. Mas, por exemplo, um crime desse, uma receptação, um estelionato, o julgador muitas vezes decreta a prisão preventiva porque o cidadão foi preso em meio à rua, foi levado para uma delegacia de polícia, no inteirinho da ocorrência policial, vamos dar um exemplo, perdeu seus documentos, e aí o julgador olha, esse cara nem documento tem aqui, vou decretar a prisão preventiva dele e lá na frente que ele vá procurar através do seu advogado da Defensoria Pública, que não pelos defensores públicos, mas pela ineficiência de mão de obra, de recursos humanos, não pode dar o amparo que todas as pessoas necessitam. E no processo vai faltar tudo, Flávia. Vai faltar o promotor, vai faltar o juiz, falta testemunha, mas se faltar a defesa, o processo é nulo de pleno direito. Não se pode falar em condenação, não se pode ter ideia de justiça se não tiver a defesa, a figura do advogado. Uhum. E aí a gente vê, como o senhor disse, essas pessoas vão ficando presas, esquecidas, vamos dizer assim, nas delegacias, nos presídios provisórios, até que alguém, a própria defensoria, que tem um déficit grande de profissionais, consiga colocar esse processo para andar ou aconteça algum mutirão, como a gente vez ou outra vê acontecer. A prisão preventiva ela não tem tempo, ela não é uma prisão temporal, ela é atemporal. Então ela pode ser revogada desde que venha sido restabelecido o decreto que a conduziu. Caiu qualquer um desses pressupostos, o juiz vai lá e revoga a prisão preventiva. Mas se o sistema carcerário, o Poder Executivo não sabe sequer o número de presos que ele tem hoje no sistema, hoje para você identificar onde aquele cidadão, ele foi preso na Zona Sul, às vezes ele é levado para a Zona Norte, às vezes ele é levado para o interior, para o CDP, para você localizar já se vai 5 dias, 6 dias. Então são 5, 6 dias de cárcere e 1 hora de cárcere é uma prisão de tortura. Ok, eu peço licença ao doutor Fernandes e também a Túlio. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já com o Comitê de Imprensa. Fique atento aos primeiros sinais do câncer infanto-juvenil. Câncer nos olhos é o retinoblastoma. É um tipo de tumor que acomete os olhos, ele pode se disseminar, ou seja, pode ter metástase, então quando descoberto tem que tratar o quanto antes. Antigamente a gente fazia o diagnóstico pelo relato das mães que nas fotos aparecia um reflexo, né? Justamente esse reflexo do olho de gato, que é essa mancha esbranquiçada num dos olhos ou até nos 2 olhos se o tumor tiver dos 2 lados. A gente insiste para que essas crianças sejam encaminhadas quanto mais cedo para um tratamento adequado. Por quê? Porque a chance dessa criança ser curada, às vezes tem que fazer uma cirurgia mais radical, que a gente tem que retirar o olho, infelizmente, mas a criança fica curada para na sequência ter uma vida normal. Então qualquer alteração no reflexo do olho, que às vezes a mãe percebe quando está dando banho, quando está trocando uma fralda, tem que levar o quanto antes, pode ser para o pediatra, pode ser para o clínico geral, mas para ser investigado, porque se for um câncer tem que tratar o quanto antes. A TV Câmara apoia o Setembro Dourado.
Depois de um tempo fora do vídeo, eu estou de volta para fazer o que eu sempre gostei de fazer: informar, comunicar e promover o debate de ideias. E agora será aqui, na TV Câmara, no Papo e Prosa, comigo, Vânia Marinho. Saúde integral, bem-estar, equilíbrio. Essa é a proposta do programa Direto ao Ponto. Aqui nós vamos refletir juntos e ampliar nossa visão sobre a vida. A gente se encontra todo domingo às 11 horas da manhã, aqui na TV Câmara. Eu espero você! Estamos de volta com o Comitê de Imprensa, hoje conversando sobre o sistema prisional do Rio Grande do Norte com o advogado criminalista Fernandes Braga e também com o jornalista Túlio Duarte. Nós conversávamos no primeiro bloco sobre o sistema prisional de um modo geral, mas o senhor veio também para conversar conosco a respeito de um projeto que desenvolveu como uma contribuição a essa situação. Explica para a gente do que se trata. Quando o governador Robson veio à assunção do governo, o primeiro secretário dele de Justiça e Cidadania entrou em contato comigo e com o doutor S. Quaresma, um advogado mineiro, inclusive já esteve à frente de vários casos, como do goleiro Bruno, da Dorothy Stein, e aí nós já trabalhávamos em cima de um projeto inicialmente de pesquisa e depois se tornou um projeto direcionado ao sistema carcerário, que possivelmente será a minha tese de doutorado. O que esse projeto fazia? Era um raio-x penitenciário, assim como foi feito em alguns estados, como na Paraíba, Santa Catarina, Minas Gerais. Primeiro, o Estado deveria conduzir um censo penitenciário, fazer um perfil socioeconômico e estrutural daqueles que estão encarcerados, seja os provisórios, seja os presos apenados e na condução da execução penal, cumprindo sua pena efetivamente, o que deve à justiça. Para depois fazemos essa retaliação, literalmente, do processo, e aí identificarmos quais deviam caber as medidas cautelares diversas da prisão, quais aqueles que não deveriam sucumbir no cárcere, quais aqueles que deveriam ser aplicadas a ele penas alternativas, a pena de cumprimento de serviço comunitário, prestação de serviço comunitário, uma prestação pecuniária, porque existe dentro do sistema penitenciário, e nós não podemos ser hipócritas, muito menos demagogos, e chegar a um jargão e dizer, não, aqui não existe isso, e também não existe um modelo pronto e acabado. Então, essa colaboração seria de um mote imediato para tentar o desafogamento, e dentro dos capítulos do nosso projeto já discutimos a presença da audiência de custódia. Já discutimos a presença da audiência de custódia quando ainda era agente no CNJ, com o Geraldo Lanfret, que ele ainda estava institucionando junto ao CNJ com a aval do ministro Lewandowski. A audiência de custódia vem diretamente colaborar não com a insegurança pública, mas vem colaborar o quê? Com o cidadão que não tem um veso de caráter contínuo, que não é adepto ao crime e que não deveria estar sucumbindo no cárcere. A ele deve ser resguardado o seu direito, aplicado outras medidas coercitivas que não a da prisão, sob pena de jamais, se não atingirmos a ressocialização, muito menos será atingida por esses cidadãos. O que é a audiência de custódia? Explica para o nosso telespectador. A audiência de custódia ela não tem um espaço normativo, não é uma lei que criou. Ela foi criada através de uma resolução do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que é dado àquele que é constrito, o cidadão foi preso e ele deverá ser encaminhado imediatamente para o núcleo onde está composto o defensor, o seu advogado constituído, o promotor de justiça e o juiz. Essas medidas são de extrema importância dentro dos interesses do jogo do processo penal. Isso evita a mentira, isso evita tortura e isso dá mais tranquilidade e parcimônia para o julgador dizer, realmente, o senhor faz jus sim uma medida cautelar diversa da prisão. Não vou decretar sua prisão preventiva, estou homologando o seu flagrante, estou reconhecendo que a prisão é legal ou que a prisão não é ilegal, ou seja, o julgador ele vai ficar mais confortável. Agora, para isso tem que haver uma confluência, uma convergência de forças. E essas forças partem do Ministério Público, do Poder Judiciário, do Poder Executivo, que tem que manobrar toda a estrutura das instituições competentes, a Secretaria de Justiça e Cidadania, a Secretaria de Segurança Pública, para que esse cidadão tenha o seu direito de resguardado.
E há grande crítica dizendo, mas isso não existe norma que venha gerir a audiência de custódia. Mas estamos falando de direitos constitucionais, de tratados normativos de direitos humanos que dão amplo e irrestrito amparo à audiência de custódia. E esse prazo, doutor, para a audiência de custódia, ele vem sendo respeitado? Não, no Rio Grande do Norte não foi instituído ainda. Nos Lamentavelmente. outros estados que o senhor tem... Rio de Janeiro acabou de ser inaugurada agora a Casa da Audiência de Custódia, um projeto interessantíssimo. Precisa de estrutura, né? Mas o Ministério da Justiça, Túlio, através do Departamento Nacional Penitenciário, ele está ofertando para os estados, para os entes, para os chefes de estado, um patamar de 38 milhões para que seja executado o projeto da audiência de custódia. Então ninguém pode chegar a dizer que não houve, que não há recurso, que o Estado está quebrado. É o próprio Ministério da Justiça que está ofertando. Por meio de convênios. Exatamente. O governo do Estado, ele conhece a sua população carcerária, ele sabe quantos presos tem, ele tem informações, mínimas informações a respeito disso. Eu pergunto porque nas rebeliões que aconteceram no presídio de Alcaçuz, por exemplo, o que se comentava no bastidor é que o governo não sabia quem eram exatamente esses presos, todos esses presos que estavam ali, não tinha informação exata a respeito do número, sequer do número de presos que estavam em Alcaçuz. Flávia, a época que iniciou as rebeliões, os motins nos estabelecimentos prisionais, eu fui direcionado através do presidente da ordem, juntamente com outro advogado, que é o atual presidente da Comissão dos Advogados Criminalistas, para tentar ajudar de alguma forma as instituições e aqueles presos, o que seria necessário. E aí muitos se batiam dizendo, não, o Estado do Rio Grande do Norte está dominado pelas facções. Tudo bem, vamos lá, OAB. Nós, enquanto OAB, vamos lá, Ordem dos Advogados do Brasil. Chegamos lá, para minha surpresa, as facções pleiteavam água potável, melhoria da comida e o fim da investigação, não me desculpe, da abordagem, da revista constrangedora. E essa revista, não é a ausência da revista, não é aquele familiar que vai lá, que tem que ser a ele, não, hoje acabou a revista, o senhor vai entrar, não. É a revista constrangedora, que pode ser evitada. A revista constrangedora é efetivamente constrangedora. Agride todos os direitos do cidadão. A OAB, inclusive, esteve visitando para acompanhar como é que acontecia, né, essa visita. É terrível, é desumano. Sabe como é que se resolve isso tudo? Com um aparelho chamado Borescan. Custa R$240 mil. Você fica em cima de uma esteira, a máquina passa. E aí, qualquer objeto, não apenas externo e interno, é mostrado no aparelho. Então, não se justifica para um estado como o Rio Grande do Norte não ter condições de adquirir um aparelho no valor de R$240 mil. Mas justifica o Rio Grande do Norte propor, como eu vi em vários jornais e emissoras de TV, em vários programas, vai gastar 2 milhões para fazer um estudo do sistema penitenciário. Que estudo é esse do sistema penitenciário? Não há essa necessidade de um custo com esses valores. Para se fazer um censo penitenciário do Rio Grande do Norte, hoje basta apenas entre 40 e 60 estagiários, montada uma comissão do Poder Executivo, montada uma comissão de membros do Ministério Público, de membros do Poder Judiciário e das organizações não governamentais e instituições como a OAB, nós poderíamos traçar metas e direcionarmos através de um projeto desse, que está lapidado, para que chegarmos assim, nós conhecemos hoje o perfil do nosso apenado, conhecemos hoje o perfil do nosso preso provisório. De repente, até com a parceria das universidades, salvo engano, a UFRN já desenvolve um projeto, Motirum, salvo engano o nome, que eles fazem esse acompanhamento, enfim, tem essa preocupação com relação ao sistema penitenciário do Estado. E, às vezes, talvez uma parceria também com essas instituições de ensino fosse importante. No nosso projeto, nós botamos participação das universidades públicas e privadas. É um jeito de trazer a sociedade para dentro do problema, através desses acadêmicos, desses estudantes, e aí nós iremos direcionar estudantes do curso de Estatística, estudantes do Serviço Social e estudantes do curso de Direito, trazendo essa sociedade civil organizada para dentro do nosso projeto, para lapidar esse processo de organização do sistema penitenciário, estaríamos dando um avanço, um leque, porque as coisas seriam claras, límpidas, e aí a própria população geral poderia ter conhecimento como é que funciona, o que é o sistema penitenciário. Será que é esse monstro todo que é pregoado diariamente nas redes sociais? Que facções são essas que cobram água potável e uma comida digna
né, não estragada, como foi feito. Na época foi aberta uma quentinha no CGI, estavam lá todos os membros que compõem os poderes, e todos tiveram que deixar a sala porque era insuportável o cheiro. Tem se falado, há informações de que o governo do estado cogita a privatização do sistema prisional. Qual a opinião do senhor sobre isso? Há experiências no Brasil a respeito desse modelo de gestão? Há experiência no Brasil, Santa Catarina, Minas Gerais. Eu não sou contrário, não vejo com maus olhos a questão da privatização dos presídios. Não todos os presídios. Poderíamos sim fazer uma menção de um presídio, uma penitenciária como... A título de modelo, de experiência. Mas elas são bem sucedidas. Eu não posso lhe dar uma tabulação dos custos que são efetivos para o Estado. Então tem que ser levado esse SPEC. Custo e benefício. Além de ser efetivo, tem que Mas eu não vejo com maus olhos as privatizações do sistema penitenciário. Não vejo. Só isso que eu estava assim, complementando, além de ser efetivo o serviço, tem que ver o valor que se paga por ele, né? Em caso de... nós temos essa informação do custo do preso? No estado de Minas, eu posso lhe passar essa informação, que eu tive acesso à secretaria que é competente para gerir o sistema prisional. Ele hoje está chegando em R$ 2.400 por apenado. Por mês? Por mês. Se nós formos levar aqui a um custo alto, vejamos que no Rio Grande do Norte foi divulgado agora, o secretário divulgou, entre R$ 1.900 e R$ 2.100, mas não funciona. Então, se funcionasse aqui, nós podemos fazer um modelo de penitenciária privatizado, porque não são todos os serviços que são privatizados. Né? Como é que o senhor avalia a postura, o modo como o secretário Edson França tem conduzido a segurança? A pessoa do secretário é um homem idôneo, ilibado, comprometido com a causa. Agora, não existe modelo acabado. Se não for feito o chamamento das organizações, das instituições, da sociedade civil e dos membros que compõem os poderes, não se chega a lugar nenhum. E falta esse diálogo? Falta esse diálogo, sim. Eu acredito que falta esse diálogo porque nós vivenciamos essa história no dia a dia. Né? Por fim, gostaria de perguntar ao senhor como é que fica a atuação do advogado em meio a toda essa situação que nós viemos falando até agora. Flávia, a Advocacia Criminal do Rio Grande do Norte hoje ela pede socorro. Fizemos inúmeras reuniões junto com o presidente Sérgio Freire, fizemos uma audiência pública que foi proposta junto ao deputado Kepps e foi instituída efetivamente, porque são casos terríveis. As pessoas são constritas, são autuadas em flagrante e sequer têm direito à conversa com o seu advogado reservado. Inclusive, o advogado não está ali para homiziar verdades, não está ali para criar nenhum obstáculo à atuação da polícia. Está ali para apenas, naquele primeiro momento inquisitorial, garantir os direitos efetivos, direito de integridade física, de integridade moral, e que evitar qualquer tipo de ofensa que venha macular lá à frente o processo penal, até para evitar uma possível nulidade. A luta pelo cumprimento das prerrogativas é constante, né? É contínua, constante, árdua, mas eu tenho certeza que vamos ainda ter uma valorização eficaz e efetiva por parte, inclusive, da sociedade, que a todo momento é chegada e feita de que o advogado está ali para criar obstáculo, porque o advogado isso, o advogado aquilo. Mas a advocacia ou advogado é a única carreira de patamar constitucional depois das carreiras de Estado. Se não tiver um advogado, não se pode pensar no conceito de justiça. Ok, doutor Fernandes Braga, gostaria de agradecer sua presença aqui no Comitê de Imprensa. Eu que agradeço, Flávia, agradeço todo o espaço, estou sempre à disposição da TV Câmara para debatermos um pouco mais sobre o sistema prisional. Nós também estaremos sempre à disposição do senhor. Muito obrigada, Túlio. Obrigado, Flávia. Uma satisfação estar participando aqui e poder ter tido essa oportunidade de um pouco mais também de aprendizado, debater ideias, ouvir opiniões diferentes. Obrigada a você que nos assistiu até agora e até o próximo Comitê de Imprensa. TV Câmara Natal. Agora também em canal aberto digital.